Bom dia mais uma vez, queridos. 1 Coríntios, capítulo 9. E a palavra do Senhor, então, nos traz uma meditação sobre ser um atleta, sobre ser alguém que adotou uma disciplina vitoriosa. Verso 24, 1 Coríntios 9, 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só é que recebe o prêmio? Só tem um campeão, só tem um que é medalha de ouro. Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta exerce domínio próprio em todas as coisas. Ora, esses atletas, esses lutadores, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, uma peça de ouro, de prata, com pedras, alguma coisa que é corruptível. Nós, porém, para alcançar uma coroa incorruptível. Pois eu assim corro, não como indeciso, assim combato, não como batendo no ar. Antes, e aqui está o centro da ideia da ministração, antes subjugo meu corpo e o reduzo à submissão, para que depois de pregar a outros, eu mesmo não venha a ficar reprovado. E aqui então o Senhor nos traz uma visão de espírito de excelência, ser um campeão, caminhar a caminhada cristã com espírito de excelência, ter e obter de Deus aquilo que você necessita para realizar o que você precisa realizar. Eu quero te dizer que na vida cristã existem dois aspectos muito importantes. O primeiro aspecto é o recebimento, confirmação do chamado através do recebimento da unção. O cristão anda no espírito de Cristo. E Cristo, o nome Christos, significa ungido. Aquele que tem a unção, aquele que é reconhecido como uma pessoa que manifesta o dom de Deus, a unção de Deus, a presença do Espírito de Deus. E o segundo aspecto importante é o desenvolvimento do caráter, porque muitos ungidos não se permitiram desenvolver o caráter de Cristo, que é mais trabalhoso. Manifestar a unção é algo mais imediato. Você recebe e começa a liberar. Agora, desenvolver o caráter é o fruto. Então, muitos desenvolvem uma forma de liberar a unção, são grandes pregadores, são grandes profetas, grandes ministros, homens de cura, de milagres, de revelação, de ressurreição, de sinais, prodígios, maravilhas, e tudo isso é glorioso e vem de Deus e sai de Deus, passa pelo homem, opera a favor de vidas e depois deve retornar a Deus como louvor e adoração. Assim como as tuas coroas que você ganhar na sua caminhada cristã, lá em Apocalipse mostra que você vai liberar, colocar aos pés do Senhor. Porque veio dele, para ele retorna. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Todas as coisas partiram dele. Sem ele nada do que existe existiria. E sem ele você e eu seríamos totalmente inúteis. Não teríamos um evangelho, não teríamos salvação, não teríamos poder, não teríamos graça e não teríamos a verdade. A manifestação da graça e da verdade vem pelo Senhor nas nossas vidas. Agora, a caminhada cristã, muitos têm negligenciado o aspecto da disciplina. A caminhada cristã exige uma disciplina. Não estamos falando de ser uma estrutura militar na qual a pessoa perdeu a liberdade, porque sim, existe a liberdade dos filhos de Deus. Foi para a liberdade que Cristo te libertou, permanecei, pois, livres, e não vai se dobrar um jugo humano de escravidão. Não estamos falando de uma servidão humana, estamos falando de uma disciplina pessoal para vencer as fortalezas que estão na tua alma, as artimanhas e a tendência à fraudulência e à maquinação do erro que existem no teu velho homem. Então, todo que luta, todo que entra numa batalha, numa guerra, todo que entra numa competição,
ele exerce domínio próprio. O que comer, quando comer, o que beber, quando beber, quantas horas dormir, que tipo de alimentação balanceada, proteína, vitamina, carboidratos, que tipo de exercícios para fortalecer quais músculos, quais os tipos de habilidades que um atleta que vai fazer uma corrida a 400 metros com barreiras, é diferente seu treinamento de um atleta que vai fazer 100 metros livres. Um nadador de longa distância vai treinar diferente de um nadador de curta distância. Um atleta de rugby vai ter um treinamento diferente de um atleta de judô. Tudo exige especificidade. Você tem que ser específico no teu chamado e na tua preparação. Eles o fazem buscando ganhar uma coroa e uma honra de homens. Eu e você fazemos para buscar uma honra que vem de Deus e liberar a glória de Deus. Portanto, assim nós corremos não como indecisos. Se tem um aspecto que paralisa o homem de Deus, é o ânimo dobre. Um pensamento dobre. Hoje é sim, amanhã é não. Hoje estou positivo, amanhã estou negativo. Hoje estou animado, amanhã estou deprimido. Esse tipo de ânimo dobre, indecisão, creio, não creio. Creio, não creio. Deus vai fazer, já não tenho certeza. Não assim, não como indeciso. Uma só mente, um só coração, uma só alma, uma certeza. O meu justo viverá pela fé, e se ele recuar dele, não tem prazer minha alma, fala o Senhor em Hebreus. Então nós temos que atentar para a nossa carreira, e sabemos que estamos cercados de tropeços, de artimanhas, estamos cercados de situações, o pecado, os embaraços que tenazmente nos assediam, e a palavra de Deus diz: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Não indecisos, mas olhando para o Senhor. Com perseverança, combatendo, não como batendo no ar, não fazendo qualquer coisa, mas eu estou combatendo. As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruição de fortaleza. Eu estou combatendo específico contra fortalezas da minha alma, contra sofismas da minha mente, contra orgulho, soberbo e altivez do meu coração, da minha carne, para que eu possa subjugar ao meu corpo, a minha carne, e reduzir o meu corpo à submissão, para que depois de abençoar outras vidas, pregar as outras vidas, eu mesmo não venha a ser achado reprovado. É o que já tem acontecido com outros ungidos, os quais não faltou a unção, dos quais não faltou o chamado, dos quais não faltou a validação de Deus, mas o que faltou, quando você vê um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, a marginalidade do projeto. O que faltou foi disciplina para vencer a sua própria carne. A nossa luta não é contra carne e sangue, é contra principados e potestades. É claro que o inimigo vai trabalhar. É claro que a tua luta é contra Satanás, mas perceba que não houve tentação que não fosse humana. Então a tentação virá do teu próprio coração. E cabe a você e a mim vigiarmos o nosso coração para que a gente não venha a ser reprovado. Que no final da carreira a gente olhe e contemple: a nossa glória não foi em vão. A obra foi realizada. E nós vencemos e sufocamos as obras da carne e estabelecemos o fruto do Espírito. Gálatas 5. E se você for comigo agora para Romanos capítulo 7, esse grande homem, Paulo, ele olha para dentro de si, ele vê coisas que ele abomina. Um homem salvo, um homem cheio do Espírito, um apóstolo, um pregador, um ancião. E no versos 15 do capítulo 7 de Romanos, ele fala: pois o que faço não entendo. Porque o que quero, isso não pratico, mas o que aborreço, isso faço. Ele fazia as coisas que ele não queria fazer.
E a conclusão no 17, agora, porém não sou mais eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Então ele reconheceu que havia um inimigo habitando no seu próprio corpo, nos seus membros. Pois eu sei que em mim, isto é, na minha carne, no meu corpo, nos meus membros, não habita bem algum. Com efeito, o querer o bem está em mim, mas o efetuá-lo não está. E a conclusão dele é: vejo, verso 23, nos meus membros outra lei guerreando contra a lei do meu entendimento e me levando cativo à lei do pecado que está nos meus membros. E depois a conclusão é: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? A conclusão de que ele necessitava uma vitória sobre a sua carne. E a resposta é: graças a Deus, verso 25, por Jesus Cristo nosso Senhor. De modo que eu, mesmo com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. E no capítulo 8 ele continua dizendo: porque a lei do Espírito da vida, verso 2, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. E aqui então a nossa posição é de adotarmos uma atitude de campeões e vivermos uma vida espiritual como campeões, vencedores. Jesus Cristo não patrocina derrota e ele te chamou para a vitória. E para a vitória existem armas espirituais, estratégias espirituais, treinamento, disciplina e aproximação constante de Deus e liberação da obra do Espírito. A unção e o caráter. Nunca se esqueça, 2 pilares, a unção e o caráter. Que o Senhor te dê essa graça de uma mente, não dobre, mas uma mente única, e uma disciplina e uma atitude que liberem a ação de Deus constantemente na tua vida. E que o teu caráter seja transformado de glória em glória segundo a imagem do Pai. Quero te abençoar com essa meditação, 1 Coríntios 9 e Romanos 7, para que você possa ser fortalecido. Gálatas 5 também, a respeito das obras da carne e do fruto do Espírito. Que o Senhor te abençoe nesse sábado maravilhoso. Esteja conosco amanhã no nosso culto, num momento precioso, onde a palavra de Deus será ministrada no teu coração. Vitória na tua vida, em nome de Jesus.